Meus queridos, abram suas Bíblias em João capítulo 6. Irmãos, hoje nós prosseguiremos em João capítulo 6. Essa é a nossa terceira mensagem aí no capítulo 6. Hoje nós não temos um milagre narrado. Semana passada nós falamos sobre Jesus andar sobre as águas, mas hoje, então, a partir do versículo 22, o evangelista João passa a narrar a explicação, através de Jesus Cristo, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu desejo, então, seguir caminhando aqui com essa explicação, tá? E conforme a leitura for avançando, eu vou mostrando aí os pontos para os irmãos. A gente vai fazer a leitura e precisa ser devagar. Eu tinha a intenção de ir até o versículo 71, mas devido à celebração da ceia e outras necessidades, a gente se deter mais no texto. Eu sei que eu não vou chegar ao versículo 71, então eu vou parar antes. Daí, a outra parte a gente faz em outra oportunidade. Mas nós vamos avançar, lembrar sempre da frase que eu citei semana passada, ou melhor, essa frase começa a partir desse ponto: Jesus Cristo é o único e verdadeiro alimento espiritual que nos concede a vida eterna. Lembre disso, irmãos, conforme você vai lendo toda esta passagem, se você tiver oportunidade na sua casa, siga até o versículo 71 ou pega todo o capítulo 6, e aí você fica na sua mente que quando você vai lendo o texto, você vai compreendendo cada vez mais que Jesus Cristo é o único e verdadeiro alimento espiritual que nos concede a vida eterna. Na primeira parte, nós vimos Jesus Cristo multiplicando os pães e os peixes, depois Jesus Cristo andando sobre as águas, e agora Jesus Cristo passa, então, a explicar a multiplicação dos pães e dos peixes. É claro que na nossa compreensão humana, multiplicou os pães e o peixe porque o povo estava com fome. Isso é muito fácil. Não precisa explicação. O povo ali estava com fome, não tinha onde comprar alimento. Jesus Cristo foi, multiplicou os pães e os peixes, uma vez que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí alimentou uma grande multidão. Eu não preciso de explicação para compreender isso. Só que todo milagre de Jesus tem uma aplicação prática. Jesus Cristo não somente fez os milagres por fazer, mas Jesus Cristo queria demonstrar algo às pessoas que ali estavam. E é isso que Jesus Cristo então passa a fazer. Nós vamos compreender, nessa primeira parte do nosso texto, que o homem religioso, ele caminha em busca de milagres. Essa é a nossa natureza. Todos nós, na grande maioria, a gente está orando, a gente pede um milagre na nossa vida, a gente está enfrentando um problema, a gente pede que aquela situação mude, que aquelas circunstâncias possam melhorar. De alguma forma nós queremos que Deus faça algo, faça um milagre, transforme alguma situação, nos liberte disto, ou melhore a nossa vida aqui ou acolá. Todos nós buscamos algo para a nossa vida, talvez de uma maneira tão pessoal. É claro que a adoração faz parte disto, mas nós buscamos o Senhor em busca de algo. A gente só precisa compreender como nós colocamos isso na prática, no nosso dia a dia. Versículo 22 diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele.
com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Essa é a nossa introdução. Pessoas estão buscando Jesus. Pessoas estão vivendo ali a sua religiosidade, a sua prática comum. Naquele tempo e nos nossos dias não é diferente, mas eles estavam a caminho de algo. Era mais um milagre, mais um dia de alimentação grátis, e assim por diante. Mas o milagre da multiplicação dos pães, ele trouxe no coração daquele povo, conforme vimos aí no finalzinho, no versículo 21, semana passada, um desejo político estava ali impregnado no coração daquele povo. As pessoas estavam buscando Jesus Cristo por duas atitudes. Primeiro era o desejo de saciar a sua fome. Eles queriam mais pães, conforme a sequência do texto vai nos mostrar. E também havia um interesse de alguns de consagrar Jesus Cristo como um novo líder político, um novo libertador da opressão do Império Romano. E o homem de hoje, ele vive essa natureza, é impregnado de religiosidade, de misticismo, de práticas que contrariam aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o que Deus quer é que nós venhamos ter um encontro verdadeiro com Ele. É que nós venhamos experimentar algo que Ele quer nos dar, a libertação de toda a opressão espiritual, a libertação dessa nossa natureza humana e carnal. Esse capítulo, então, prossegue nos revelando algumas lições que são importantíssimas para a nossa caminhada espiritual. Jesus Cristo, vou repetir aqui, Jesus Cristo é o único e verdadeiro. E aí o próprio Jesus Cristo vai nos mostrar a sua natureza, experimentarmos o alimento espiritual para as nossas vidas, para que nele nós viéssemos ter ou venhamos alcançar a vida eterna. Esse milagre, ele é bem conhecido, né? Ele ilustra o sermão de Jesus Cristo sobre o pão da vida. E aí então, eu vou caminhar com os irmãos mostrando aqui 3 pontos importantes, conforme eu já mencionei. Nós vamos hoje pelo menos trabalhar aqui 2 pontos e depois nós temos aqui uma sequência um pouco maior. Mas, voltando então ao versículos 25 a 40, Jesus então ele nos revela o pão da vida. E hoje, aproveitando que nós vamos estar ministrando a ceia, tá? E aí você consegue conectar esta passagem do Evangelho de João com a própria celebração da ceia do Senhor. Os homens buscando o pão que perece, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo pão que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. A busca por bens materiais está na nossa natureza.
Quantas são as situações que a gente encontra pessoas orando porque eles têm um problema material para ser resolvido, mas eles esquecem que há uma necessidade muito maior, que precisamos de solução na nossa caminhada, e ela é espiritual. O que Jesus Cristo conecta aqui, e aparece aqui nesta última frase, e ele fala isso no tom da verdade, né? É o eis que te digo lá do Velho Testamento, e disse-lhe Deus, agora Jesus Cristo ele fala como o próprio Deus, em verdade, lhes digo, lhes afirmo. Jesus Cristo está afirmando isso como o próprio Deus, trazendo a verdade de Deus. Enquanto o profeta no Velho Testamento ele falava, e disse Deus, Jesus Cristo afirma, em verdade, lhes digo, eu estou dizendo a vocês, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, não porque reconheceram que eu sou o Messias, não porque reconheceram que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus, não porque reconheceram a minha autoridade, mas porque vocês comeram pães. A fome nós vamos continuar. Nós vamos lembrar, conforme eu já falei na semana passada, nós vamos lembrar do maná no deserto. Que por 40 anos o povo foi alimentado por Deus, o povo experimentou a provisão de Deus. Por 40 anos o povo teve ali a sua fome saciada, ainda que era 40 anos comendo a mesma coisa. Mas o povo tinha ali as suas necessidades saciadas, mas eles não conseguiram compreender, eles não conseguiram entender o sentido do cuidado de Deus por 40 anos. Nós precisamos entender a maneira como Deus tem cuidado de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós olhamos as imagens que estão acontecendo ali no Rio Grande do Sul, ainda que pessoas, famílias sofrendo, famílias passando pelo luto, famílias passando pela perda material, mas ainda assim, ainda que há tanto questionamento em meio a tudo isso aí, por que Deus permitiu? Por que essas coisas aconteceram? Ainda assim há o cuidado do Senhor, há um cuidado de Deus em tudo isso, porque coisa muito pior poderia ter acontecido, mas ainda assim, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus tem poupado, Deus tem amparado e tem cuidado de cada um de nós. E aí Ele então vai nos mostrar que há algo que precisamos experimentar. Não busquem somente aquilo que perece, mas busquem aquilo que é eterno em suas vidas. Aquilo que vocês não vão perder. Aquilo que vocês vão ter esta certeza no coração. Não importa as circunstâncias. Nós precisamos ter a certeza de uma vida eterna com Deus. E aí poderia ser prepotência, arrogância, algum cristão declarar, eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho certeza de que se eu morrer hoje, eu vou estar com Deus. Mas isso precisa ser uma verdade no seu coração, precisa ser uma verdade em sua vida, porque um dia você creu no Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e o seu Salvador. Mas ainda há no meio evangélico tantos que carregam dúvida no coração. Tantos que têm esta incerteza no seu coração. Quantos são os cristãos que você conversa com eles e aí você pergunta a eles, você tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar com Deus? E aí ele fica meio assim, aí te pergunta, por que você tem essa certeza? É porque eu amo Deus, eu amo Jesus,
eu aceitei. Não consegue afirmar com convicção por que você tem certeza da vida eterna. Eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, o meu Salvador. Eu entreguei a minha vida nas mãos dEle. Ele é o Senhor da minha vida. A minha vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu vivo uma vida de fé, de convicção e fidelidade ao Senhor. É porque falta esses elementos na vida da pessoa. Quantos são os que não conseguem ter convicção porque alguma coisa na vida deles está faltando na sua caminhada com Deus? Ainda que um dia eles tenham sido batizados, ainda que um dia eles tenham aceitado a Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, mas está faltando alguma coisa. Não tem uma vida de caminhada com o Senhor, não congrega, não sabe o que significa adorar a Deus. Não sabe o que é ter comunhão com o Pai, não vive os valores que Cristo nos ensina através das suas Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Não consegue olhar para que a palavra de Deus nos ensina do que é ser verdadeiramente um cristão. E é por isso que muitos se deixam enganar, ou acham que pode zombar de Deus, conforme nos diz Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, não se engane. E há muitos que acham que pode manipular Deus com suas ações e as suas práticas, como se Deus não sondasse os nossos corações. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nós somos confirmados como filhos de Deus através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz que nós ouvimos o Evangelho da verdade, cremos neste Evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio como Filho de Deus, e nós o aceitamos como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. É essa a convicção que nós temos de que se um dia morrermos, temos a certeza da vida eterna. E aí, versículos 28 a 40, então, vai nos ensinar o seguinte: como podemos então viver a serviço do reino de Deus, a serviço do Senhor? Como podemos viver a verdadeira vida cristã, conforme o texto bíblico nos ensina, ou conforme Cristo nos falou? Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Esse trabalho é servir ao Senhor no reino de Deus. E de que maneira eu posso servir ao Senhor no reino de Deus? E aí então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí a resposta está aqui para você nesta noite. Você quer sair daqui nesta noite com a certeza da vida eterna, de viver uma vida digna do Senhor, uma vida que realmente transpareça que você é um filho de Deus? Olha o que eu vou te falar, através do texto bíblico. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. O que é crer naquele que Ele enviou? Crer em Jesus Cristo. Hoje é a 23ª mensagem no Evangelho de João. Eu tenho afirmado aos irmãos que o Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós estamos falando que Jesus Cristo é o único e verdadeiro alimento espiritual que nos concede a vida eterna. E aí então Jesus Cristo está falando que
nós precisamos crer naquele que ele enviou, que o Pai, que Deus enviou. Então Jesus Cristo foi enviado por Deus para revelar ao homem a sua glória. João 1, versículo 18. Então Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus, é o unigênito do Filho do Pai. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Eles já haviam experimentado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos que ali também estavam, eles haviam visto Jesus andar sobre as águas. Aqueles homens que ali estavam, eles queriam um sinal maior. Eles queriam algo a mais de Deus, ou algo a mais de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo provasse que Ele era o Messias, que Ele era o Senhor, que Ele era o enviado de Deus. O que o Senhor pode fazer é um sinal maior. E aí eles apontam para os sinais que Deus havia feito lá no deserto. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão dos céus para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Quando eles falam nossos pais, eles estão apontando para os patriarcas. Por isso que Jesus Cristo mostrou para eles: olha, não foi os patriarcas, não foi Moisés, mas foi o próprio Deus que os alimentou por 40 anos. Foi Deus quem cuidou de vocês. Quantos anos você tem? 70, 80, 90? Durante 90 anos, Deus tem te dado o ar que você respira. Deus tem cuidado de você nos seus mínimos detalhes, coisas que você nem percebe. E Deus tem cuidado de você. Com todos os problemas que nós enfrentamos em nossa cidade, nós não temos muitos problemas que outras cidades enfrentam, outros países enfrentam, como terremotos e outras calamidades. Já morei numa cidade, num bairro, também que ali enchia. Certa ocasião, a nossa casa ficou coberta de água até o teto. Os irmãos não conseguem imaginar o conflito e a dor que se sente numa hora como esta. De você andar pelas ruas e você ver carros como que brinquedos no poste, no meio das ruas. Carros um em cima do outro empilhado, como uma criança brincando. Essas são as tragédias e coisas piores. Quem já teve a oportunidade de ir em países que têm terremotos sabe do que estamos falando. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O maior milagre que Deus tem feito para essa geração é a conversão de corações tão endurecidos como nós temos visto. Pessoas que realmente aceitam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador e mudam, conforme nos ensina João capítulo 15. Vivam uma nova vida, quando Cristo nos ensina sobre a videira verdadeira. Se tornam os verdadeiros frutos da videira, dão frutos dignos do Senhor. Mas os nossos pais comeram o maná no deserto. Jesus Cristo nos mostra que Ele dá muito mais do que um maná para as nossas vidas. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida.
Essa expressão que Jesus passa aqui a utilizar, e ela vai se repetir em nosso texto, eu sou o pão da vida, essa expressão vai aparecer em nosso texto bíblico, não só o pão da vida, mas o eu sou. Nós vamos lembrar que Deus revelou o eu sou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor apareceu a Moisés. Eu sou enviou a voz. Essa expressão João vai utilizar por 7 vezes em seu evangelho. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus nos mostra, ele utiliza dessas metáforas, esta comparação, para nos mostrar a sua humanidade, algo que nós pudéssemos compreender, algo que aquelas pessoas pudessem visualizar dentro da sua cultura, nós também, obviamente, e nós conseguimos então, de uma maneira mais simples, compreender o que Jesus Cristo estava falando. Porque, irmãos, quem não gosta de comer pão de manhã cedo? O pessoal da dieta eu sei que não come. Tenta aí um pão integral, mas aquele pão não é tão íntegro assim. Mas diz que o pão integral é um pãozinho melhor. Mas todo mundo gosta de comer aquele pão quentinho, e com aquela manteiga mineira. A maioria, ou o pão da tarde, gosta de comer esse pão, esse alimento. Esse alimento não somente fazia parte na vida do judeu, que o judeu não saía de casa sem pão. Para onde eles iam, eles tinham um pão, mas também faz parte da nossa sociedade. E aí Jesus Cristo nos diz que Ele é o pão que gera vida eterna. Porque Ele é muito mais do que saciar uma fome. E aí Ele vai falar o seguinte: porém eu já disse que vocês não creram. Eu vou voltar aqui no versículo 35. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Lá em João 7,38 diz que aqueles que beberem da água que eu lhe der do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele está falando isso do Espírito Santo. João 7,38. Jesus Cristo está nos mostrando é que Ele é muito mais do que simplesmente o comer e beber água. Mas Jesus Cristo é a fonte, Ele é o nosso alimento espiritual, e nele nós podemos experimentar a vida eterna. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. E aí o versículo 37 agora, do capítulo 6 ainda: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Esse é um dos versículos que nos dá a certeza de uma vida eterna. Agora a questão é que muitos vêm a Jesus, mas não entrega a sua vida a eles. É como a pessoa está aqui na igreja, congrega aqui, mas não faz parte da igreja. Não vive os verdadeiros princípios da vida cristã. Não vive a natureza, estou falando de igreja local. Não vive a natureza da igreja local. O que é a natureza da igreja local, pastor? O que é, irmãos? Participa dos seus cultos. Não é isso que diz o estatuto da igreja? Que institui a igreja? Os deveres do cristão? As obrigações nossas como membro de uma igreja local? Não contribui com a igreja. Às vezes, nos limitamos a participar de um culto à noite, no domingo, sabendo que a igreja tem outras atividades semanais, mas não faz parte da igreja local. Lembra
a pergunta lá: como podemos servir? Como podemos trabalhar? Que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para experimentar esta vida eterna? A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou. Como eu posso crer em Jesus Cristo se eu não estou vivendo uma vida com Cristo? E esses valores da igreja local também estão aí inseridos. Agora vamos olhar para a igreja espiritual. O apóstolo Paulo nos fala que nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Então não adianta eu falar que faço parte do corpo de Cristo, mas eu só chego lá no corpo de vez em quando. Eu não congrego, eu não vivo as funções do corpo. Aquilo que o apóstolo Paulo descreve lá em Éfeso e nas suas cartas, que é verdadeiramente fazer parte do corpo de Cristo. Se eu for descrever aqui, eu vou passar a noite toda. Mas a gente está esquecendo do que é verdadeiramente fazer parte do corpo de Cristo. E é por isso que a gente tem aí João 15, para nós podermos compreender um pouco mais o que é verdadeiramente fazer parte do corpo de Cristo. Quando então Jesus Cristo fala que aquele galho, aquele ramo que não der fruto, ele corta, porque para nada serve. E aí joga, vira lenha, vai ser queimado como aquela galhada do café. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aí entra aqui algo que muitos ainda discutem aí na teologia, é que o homem jamais pode ir a Cristo se o Pai não o enviar. A pessoa jamais poderá aceitar a Cristo se o Espírito Santo não o convencer. É por isso que muitos entram em crise. Como é que pode? A pessoa é batizada, a pessoa vive ali, a pessoa congrega, mas não vive nada daquilo que está falando. Não vive aquilo que prega, não vive aquilo que ele deveria viver como cristão. O que está acontecendo? É porque lhe falta algo. Alguma coisa está faltando. Ainda que nós somos atraídos ao Pai, atraídos a Cristo, pelo próprio Espírito Santo de Deus, ninguém está aqui à toa. Pode ter certeza disso. Deus te trouxe aqui para você ouvir a sua voz, ouvir a sua mensagem. Mas eu particularmente creio que você precisa ouvir, mas você precisa aceitar também. É entregar a sua vida. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aí essa segunda parte gera uma crise teológica. E essa crise é porque, ainda que nós estamos aqui, assim como estava aquela grande multidão em volta de Jesus, e alguns disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E abandonar a Jesus. Eles foram até Jesus, eles foram buscar Jesus. Aí amanhã eu converso com o pastor Carlos sobre essa frase. Eles foram até Jesus. Eles encontraram Jesus, eles estavam buscando, mas um alimento que perece. É porque nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Precisamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E aqueles então resistiram. Eles se afastaram, eles abandonaram. Jesus Cristo vai perguntar aos seus discípulos: e vocês, para onde vocês vão? Ué, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Outro momento eu pregarei esse texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo estava ali para cumprir um ministério, para fazer a vontade de Deus, para nos apresentar o caminho da salvação.
Esse é o ministério de Jesus, esta é a revelação da graça, do poder de Deus sobre a sua vida. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de vocês. Que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aqui há algo que é um pouco mais profundo. E nós precisamos ter esta certeza no nosso coração. A gente precisa ter essa convicção na nossa caminhada espiritual. Porque versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, do Pai, a vontade de Deus é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Você precisa ter esta convicção no teu coração, de que você está aqui, porque Deus te trouxe neste lugar. Ah, mas eu fui convidado. Ah, não, alguém me trouxe até aqui. Não foi Deus que me trouxe aqui, não. Você precisa ter esta convicção, ter esta compreensão. Porque o que o texto vai nos falar, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Porque aqueles que Deus o traz ao Senhor Jesus, Ele toma em suas mãos, e é o Espírito Santo que transforma as suas vidas. Mas você precisa permitir que Deus seja o Senhor da sua vida, seja o Senhor da sua casa, da sua vida, da sua casa, e o Espírito Santo conduza as suas vontades. E aí o versículo 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu quero encerrar te mostrando então essa frase e orando para que você possa entender essa graça e misericórdia de Deus sobre você, sobre a sua vida. A vontade de Deus sobre você é que uma vez que você ver a Cristo, ouve o Evangelho da verdade, ouve a palavra de Deus, possa aceitar a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, entregando a sua vida nas mãos dEle, para que você possa experimentar a vida eterna. E aí então, você terá a certeza de que um dia você vai estar na presença do Pai. E aí o texto nos diz que eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, no dia da volta de Cristo, você estará com o Senhor. E aí entra algumas questões aqui que você depois pode me perguntar, né? Então, onde nós vamos estar quando morrermos, né? E essas coisas mais, né? Isso aqui vai entrar, a gente vai se aprofundar numa outra teologia e a gente vai deixar para uma outra hora. Mas, meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé. Né? Eu olhei aqui para... quiser vir, pode vir. Mas, irmãos, é o hábito, força do hábito. Irmãos, eu quero, antes de nós prosseguirmos, quero orar pela sua vida. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, mas aí no seu lugar, onde você estiver, você tiver algo para acertar com Deus, entregar a sua vida ao Senhor, que seja essa a sua oportunidade. A minha oração nesta hora é de perdão, é clamar o perdão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, especialmente sobre a sua vida que aqui está nesta noite, para que Deus possa trabalhar no seu coração. Se você realmente sente que Deus hoje te enviou neste lugar para ouvir esta mensagem,
Então Deus te trouxe aqui para que você faça parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, entendendo que você precisa se conectar com esta igreja. A igreja, se hoje você não estiver mais conosco, você estará eternamente com o Pai. Por isso eu quero orar por você. Vou estar orando. Você aí no seu coração, fala com Deus agora. Você assim desejar, depois você pode me procurar, conversar comigo, que a gente pode ir mais avante nessa nossa conversa, neste nosso diálogo. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti, Senhor Deus, cada vida que aqui se encontra. Pedir, ó Pai, que a manifestação do Teu poder, da Tua graça, da autoridade do Teu Santo Espírito esteja com esta igreja, esteja com o Teu povo, ó Pai. E ouve, Senhor Deus, agora esta mensagem. Pai, que os corações que têm ouvido esta palavra, que têm ouvido esta mensagem, eles possam realmente sentir que foram atraídos por Ti, ó Pai. Para que eles possam compreender a necessidade de crer no Teu Filho Jesus Cristo como seu único Senhor e único Salvador. Nós não estamos em busca, ó Pai, de algo que perece, de bens materiais, de alimentos que se estragam, ó Pai, mas nós queremos experimentar uma vida eterna, ó Pai. Nós queremos experimentar, ó Pai, uma vida plena na Tua presença, experimentar o poder do Teu Santo Espírito, a transformação, ó Pai, das nossas vidas, deixando as coisas velhas para trás e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Pai amado, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, Pai. Que o poder do Teu Santo Espírito esteja sobre cada vida que aqui se encontra. Perdoa pecados neste lugar, ó Pai. Que os corações que aqui se encontram nesta noite, eles possam declarar a Ti: Senhor, nesta noite, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço a Ti, Senhor, que venha com o Teu Santo Espírito sobre a minha vida, tomando, ó Pai, todo o meu ser. Ó Pai, que Tu possa me libertar de toda a opressão, que Tu, ó Pai, possa retirar de mim aquilo que é contrário à Tua vontade, para que eu não viva, Senhor, uma vida escravizada pelo pecado, mas que eu possa, Senhor Deus, viver uma vida plena na Tua presença. Pai amado, toma a oração do Teu servo nesta noite. Toma, Senhor Deus, a oração daquele que se encontra numa situação de pecado e precisa mudar, precisa experimentar algo novo de Ti. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito neste lugar. Transforma vidas, restaura para a honra e glória do Teu santo nome. Hoje, para todos sempre, consagramos e entregamos Teu Filho, o Teu servo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, sentem um pouquinho.